Aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí? Irmãos, eu estou sentindo aqui como se a gente tivesse um pouquinho naquele culto de sexta-feira, esse mover todo que aconteceu, o céu descendo neste lugar, a glória de Deus se manifestando aqui no nosso meio. E sexta-feira o Gabriel também, juntamente com o Ministério de Louvor, entrou na presença de Deus, assim como eles entraram na adoração hoje. E enfim, tudo casou ali, a gente viu o mover de Deus acontecendo de uma maneira muito profunda e muito natural no sobrenatural, amém? E irmãos, e algo marcante foi que a irmã Ana, né, que está aqui, ela viu uma presença angelical aqui em cima. Ela começou a chorar, né, uma figura de branco, com o rosto de leão, todo de branco, né? E para mim, irmãos, rosto de leão, todo de branco, não é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus, dizendo: eu estou aprovando esse culto. Então foi tremendo o que aconteceu aqui na sexta-feira. Deus abriu os olhos espirituais da irmã para ela contemplar o sobrenatural, né, dentro da igreja. E como é bom você ver o sobrenatural. Ela começou a chorar, né? Eu falei: irmã, ela só apontava para cá, né, porque ela estava vendo ali a presença do céu neste lugar. Que nós possamos ter olhos, irmãos, espirituais, para contemplarmos a presença do céu no nosso meio, em todos os momentos, amém, queridos? E que nós possamos ter um coração adorador, que traga a presença do céu aonde a gente está. Ontem, à tarde, eu estava conversando com a Nicole, nós estávamos numa reunião ali comemorando o aniversário antecipado do Davi, e a gente estava falando ali na mesa, ali, com as pessoas que estavam na mesa, sobre as batalhas espirituais que nós estamos enfrentando hoje. E nós falamos que hoje a gente precisa ter uma atenção muito especial ao que vai na nossa mente, porque, irmãos, demônio e espírito maligno não é a mesma coisa. É o que a gente estava falando ontem. Demônio é aquela entidade maligna que entra e possui o corpo da pessoa. Você vai lá, ora, manda embora e ele sai. O espírito maligno não é assim. O espírito maligno você não expulsa, ele não sai assim simplesmente porque você ora e manda ele embora. O espírito maligno, ele só sai pelo poder da palavra. Ele só sai pelo poder da palavra, porque ele atua diretamente na mente, distorcendo o entendimento da pessoa, levando a pessoa a achar que ela está certa quando ela está errada, levando preso o entendimento daquela pessoa ao erro, ao engano, né? E a gente vê hoje uma atuação dos espíritos malignos atuando muito forte na vida de muitos, dentro da igreja, no ambiente da igreja. E aqui em 2 Coríntios 10, capítulo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Então aqui esse texto ele fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas espirituais. Elas são poderosas para demolir, para destruir fortalezas na mente, sofismas, argumentos, entendimentos errados, que muitas vezes são formados dentro da nossa mente pela ação de espíritos malignos. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam doutrinas demoníacas, ou de demônios. E hoje a gente vê, irmãos, que muitas pessoas que começaram bem não estão terminando bem a sua caminhada cristã. Eu olho assim com muita tristeza para muitos pastores que no passado eu cantei muitas músicas desses pastores, e hoje vejo distante de Deus, né? Eu não gosto de citar nome para não dizer que eu estou julgando as pessoas, mas eu gostava muito do pastor Kleber Lucas, e hoje eu vejo ele tão distante, né, vamos dizer assim, da realidade espiritual que ele já viveu no passado. E isso não aconteceu somente com ele, isso está acontecendo com muitas pessoas que têm conhecimento da verdade, que têm conhecimento da palavra, que sabem que é servir a Deus, que conhecem a Bíblia, mas existe um desvio, né, acontecendo na mente e no coração. E eu fico pensando, irmãos, que nós que estamos aqui, nós não somos diferentes.
Se as pessoas que estão lá fora caíram, quem diz que você que está aqui dentro não pode cair? Né? Quem diz que você que está aqui dentro não pode, de repente, começar a formular um entendimento errado do que é servir a Deus e começar a andar numa direção errada, achando que está certo e está totalmente errado, né? E nós precisamos ter cuidado, porque hoje a doutrina da igreja evangélica cristã, ela existe sob uma tensão polarizada que está entre o relaxismo espiritual e o legalismo espiritual. Aqui no legalismo espiritual, por exemplo, tem uma igreja chamada Maranata, que está pregando que obediência salva, né? E aqui nesse lado está dizendo que sem obediência você é salvo, né? Na realidade, ambos estão errados nas suas opiniões, exageradas ou polarizadas. É aquela história, se eu perguntar aqui para você, a obediência salva? Tem muita gente que vai ficar se pensando, mas pastor, e agora? Não sei e tal. Mas se a gente olhar para a Bíblia, o que salva é a graça de Deus, sim ou não, irmãos? Então, a obediência sozinha ela não salva. A graça salva, né? Mas a obediência sozinha não salva. Agora eu faço outra pergunta. Uma pessoa que foi salva pela graça, vivendo uma vida de desobediência a Deus, ela será salva? Também não. Então, nós temos que entender essas duas situações. Nós temos que entender o que o apóstolo Tiago disse, que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, não adianta eu dizer que tenho fé em Deus. Por isso que Tiago diz, os demônios também dizem, né? Eu tenho fé em Deus. Os demônios também dizem que eles têm fé em Deus e tremem, mas não passa disso. Então tem muita gente que tem fé em Deus, treme porque entende que Deus existe, mas não passa disso, né? Então nós temos que entender que a salvação ela tem causa, e a causa da nossa salvação foi o sacrifício de Jesus na cruz, amém? Então a salvação ela tem causa. Qual é a causa da salvação? O sacrifício de Jesus, onde o seu sangue foi derramado na cruz, como expressão plena, total, pessoal, do amor de Deus para a salvação de toda a humanidade. Essa é a causa, mas ela também tem que ter efeito. Ou seja, eu fui salvo, mas eu também não posso continuar vivendo como eu vivia antes, porque salvação não é apenas um passaporte para o céu que você ganhou em Cristo Jesus para morar na glória. Salvação implica em regeneração, ou seja, mudança de caráter, mudança de dentro para fora. É impossível que alguém que verdadeiramente aceitou a Cristo, de verdade, continue vivendo no pecado como vivia antes. Por quê? Porque em Cristo você se torna uma nova criatura. A disposição do seu coração, ela é convertida do pecado para Deus. Antes você caminhava em direção ao pecado, agora você caminha em direção a Deus. Você pode até errar, você pode até falhar em alguns momentos, porque você é humano, mas a disposição essencial do seu coração, ela é para agradar a Deus, porque você está em Cristo. E quem está em Cristo está preocupado em agradar a Deus. Quem está preocupado em agradar a Deus aí? Então, nós vamos pensar um pouco sobre tudo isso nessa noite, né? E nós temos que entender, irmãos, que Jesus, ele veio para ser a porta, né? E essa porta não é apenas a porta de entrada para o reino dos céus. Jesus veio para ser a porta, não somente a porta de entrada para o reino dos céus, mas também a porta de entrada do reino dos céus em nós. Futuramente, escatologicamente, nós vamos entrar no reino de Deus por Jesus, mas no presente, o reino de Deus já entrou em você. Amém? Fala para o seu irmão, e em Cristo, o reino de Deus já está em você. E se o reino de Deus está em você, o poder de Deus está em você, porque o reino de Deus é um reino de poder. Se o reino de Deus está em você, a glória de Deus está sobre a tua vida, porque o reino de Deus é um reino de glória. Se o reino de Deus está em você, a vida de Deus está em você, porque o reino de Deus é um reino de vida. Vida de excelência moral, de excelência espiritual.
O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que todos aqueles valores que a gente tem na nossa vida para vivermos relacionamentos abençoados, como justiça, amor, lealdade, fidelidade, Deus tem todos eles em excelência. E quando você está em Cristo, você consegue experimentar na sua vida a excelência da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Por quê? Porque a vida de Deus está em você. E nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. Nós precisamos ter essa consciência reinando dentro de nós. Mas nós temos que entender que o fato de estarmos em Cristo, o fato de termos recebido uma nova vida, não nos garante que automaticamente, de forma automática, de forma assim, vamos dizer assim, mecânica, a gente vai se tornar perfeito do dia para a noite. Não vai acontecer isso, irmãos. Por quê? Porque eu tenho uma má notícia para te dar. Aquele camarada que representa a antiga natureza que se achou que morreu no batistério, ou no rio, ou na piscina batismal, ele sabia nadar, ele está vivo, né? Ele também está presente na sua vida. Ou seja, é como se tivesse duas naturezas em você, a salva e a perdida ainda está aí. Porque a antiga vida não foi completamente extirpada de você, a antiga natureza está aí. E ela trabalha para te levar para o pecado através das disposições da carne. E a nova natureza trabalha para te levar para Deus através das disposições do Espírito. E tudo isso eu estou falando para vocês por quê? Porque nós estamos vivendo tempos que antecedem a volta de quem, irmãos? De Jesus. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia num texto que eu mandei essa semana nos grupos, lá em Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 22. Esses versículos que eu vou ler, todos eles estão no contexto de um texto que fala sobre a volta de Jesus. Então diz assim, Lucas capítulo 17, 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo ali, ou ei-lo ali, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Nem quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, que estiver no campo, não volte para trás. Enfim, irmãos, aqui está falando de dois momentos de juízo de Deus na terra. Qual foi o primeiro momento de juízo de Deus na terra, irmãos? O dilúvio, né? O dilúvio. Deus falou para Noé: construa a arca, porque derramarei água sobre a terra e executarei o juízo sobre a terra. Ou seja, muitos não deram nem ouvidos, né, ao que Deus estava falando naquela época, porque Noé, com certeza, 120 anos construindo a arca, ele falou para muita gente por que daquela arca. Mas
talvez ninguém levou a sério. Também aconteceu em Sodoma. Sodoma se perdeu, se afastou de Deus. E o que acontece aqui, irmãos? Interessante que aqui, se nós lermos aqui o versículo 27 e 28, nós vamos falar de práticas que aparentemente não são pecaminosas. Casar, comer, beber, plantar, dar-se em casamento. Está se falando do viver a vida de forma natural, de fazer coisas que aparentemente são lícitas e aprovadas por Deus. Mas o que o Senhor quer nos dizer e nos mostrar aqui, para nós, para quem será chegado o tempo do fim? Ele quer nos alertar que nós podemos fazer coisas boas, coisas aprovadas, coisas que não são pecaminosas, mas fazer essas coisas para servir a nós mesmos, e não a Deus. Porque, irmãos, se somos representantes do reino de Deus na terra, a maneira de nós vivermos na terra, ou a maneira de nós vivermos a nossa vida na terra, ela deve revelar o nosso compromisso de vida com o céu. Porque se você olha lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima, porque a vossa vida está escondida em Deus, com Deus, em Cristo Jesus. Portanto, atentai para as coisas que são de cima, e não para as coisas que são de baixo. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para a igreja? Você precisa viver na terra, porque você está na terra. Então você tem que caminhar na terra, você tem que ter os seus pés na terra, mas o seu coração, a sua mente, a sua atenção deve ser voltada para o céu. Em outras palavras, a maneira de você viver na terra deve revelar o seu compromisso com o céu, porque Jesus colocou dentro de nós o reino do céu, e esse reino ele precisa se manifestar através das nossas vidas. E quando, irmãos, o Senhor traz essa mensagem para a igreja, para os discípulos, ele traz um alerta, dizendo: olha, vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa, vocês têm que viver para mim, né? Vocês têm que viver para a minha glória. Porque, irmãos, nós temos que entender o seguinte: quando nós aceitamos a Jesus, nós não apenas aceitamos a salvação, nós também entregamos para Jesus o governo da nossa vida, porque nós aceitamos Ele como Salvador e como Senhor. Em outras palavras, quem tem o poder de comando na nossa vida? Somos nós ou Cristo? Somos nós ou Cristo, igreja? Cristo. E Ele conseguiu isso porque Ele pagou o preço. Ele pagou com o sangue, né? Ele pagou o preço da nossa vida com o seu sangue naquela cruz para ser o Senhor da nossa vida. Então quer dizer que hoje eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu não posso muitas vezes ir para onde eu quero, eu não posso fazer muitas vezes o que eu quero, se isso não estiver de acordo com a vontade de Deus. Porque quem manda na minha vida hoje não sou mais eu, mas Cristo, que vive em mim. Como diz o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu não tenho direito mais de querer ir para onde eu quero ir, de fazer o que eu quiser fazer, se isso for contrário à vontade de Deus na minha vida. Um exemplo marcante disso na Bíblia é o exemplo do profeta Jonas, que era servo de Deus, e de repente ele resolveu achar que ele poderia ir para uma direção totalmente contrária à que Deus queria. E Deus falou: você só está arrumando problema para a sua vida. Quem caminha na direção contrária à minha vontade, caminha em direção a problemas. E ele começou a caminhar em direção a problemas. Por quê? Porque ele conscientemente estava caminhando de forma contrária à vontade de Deus, que Deus já tinha revelado a ele, mas ele, na sua mente, ele começou a caminhar de forma contrária, na sua mente. Por isso que eu disse, as coisas começam onde, irmãos? A nossa mente. Porque muitas vezes a nossa mente, ela começa a ser um problema na nossa vida, quando nós começamos a permitir que ela se torne uma mente rebelde,
que ela se torne uma mente que não quer fazer o que Deus determina, e nós começamos a caminhar numa direção contrária à que Deus quer. Aí nós começamos a trazer problemas para a nossa vida. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção aqui nesse texto é a questão, um problema que a gente não vê, mas é o problema da distração. O povo estava distraído, e até que veio o dilúvio e pegou todos de surpresa. O povo estava distraído até que desceu o fogo do céu lá em Sodoma e pegou todo mundo de surpresa. Por quê? Porque a distração estava na mente do povo. Havia ali um povo distraído. A minha pergunta para você nessa noite é: será que você não tem sido um crente distraído na sua vida espiritual? Será que você não tem sido um crente distraído em muitas questões relacionadas à vontade de Deus na sua vida? E quando a gente para pensar em distração, irmãos, ela pode ser voluntária ou involuntária. Como é que é uma distração involuntária? Estou dirigindo, 3 barras, né? De repente estou passando em frente à igreja batista, aí tem uma vaca ali no capim, de repente aquela vaca faz um movimento estranho, e eu resolvo olhar para a vaca, né? A vaca, sei lá, plantou bananeira, não sei o que a vaca fez. A vaca me chamou a atenção. Eu peguei e olhei para a vaca. Esqueci que tinha um caminhão na minha frente. Bati no caminhão, irmãos. Aí eu pergunto para os irmãos: essa distração foi boa ou ruim? Foi ruim. E foi uma distração involuntária. Porque, tipo, eu estava ali, a minha atenção tinha que estar no trânsito, mas de repente algo me distraiu, e aquela distração vai me custar aí, né, problemas financeiros e tudo mais. Isso é uma distração involuntária. Mas existe a distração voluntária, que é aquela que está, vamos dizer assim, relacionada ao mundo do entretenimento. Quem gosta de entretenimento aí, de vez em quando? E a gente hoje praticamente, nós vivemos hoje, irmãos, na era do entretenimento. Irmãos, a distração que é relacionada, vamos dizer assim, que tem conotação de entretenimento, ela não é involuntária, é a distração que a gente busca, é a distração que a gente corre atrás dela. Por quê? Porque a gente quer, vamos dizer assim, de uma certa forma, a gente quer se desvincular daquelas situações que trazem peso, cansaço, que tem conotação de trabalho, de obrigação. E aí, para a gente espairecer a cabeça, limpar a cabeça, a gente procura uma distração. E eu pesquisei, irmãos, sobre essa matéria. Quanto se gasta no mundo hoje em distração? Irmãos, é o maior mercado do mundo. Eu fiquei assim abismado. Em 2026 se gastou 3,8 trilhões de reais em distração, em entretenimento, seja no campo esportivo, seja filmes, séries, enfim, cenário virtual, enfim, irmãos, 3,8 trilhões. No Brasil, 40,8 bilhões de reais, para você ficar entretido, para você sentar na sua poltrona e ficar ali, esticar o pezão e ficar na frente da televisão, né? Ou para você simplesmente se desligar de tudo à sua volta e se ligar naquele mundo virtual, naquele entretenimento que está ali diante de você, né? E eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante, que os impérios antigos, eles descobriram algo tremendo, que quem controla a atenção controla os desejos, as reações e as decisões de uma pessoa. Os impérios, aqueles que guerreavam e controlavam outros impérios, eles tinham uma estratégia muito eficaz, baseada no controle do foco da atenção. E o foco da atenção, ele é mais, tipo assim, quem controla a atenção, controla, vou repetir, o desejo, a reação e as decisões de uma pessoa. Então, controlar a atenção é mais forte que controlar corpos.
Então, na Roma antiga, por exemplo, existia lá uma estratégia chamada pão e circo, né? O que acontecia na Roma antiga? Os imperadores, eles, juntamente ali com o clero ali, que tomavam as decisões sobre como eles estariam governando o reino, quando eles queriam entreter o povo, para que o povo não ficasse atento às questões sérias do reino, eles criavam as situações relacionadas às arenas, os jogos esportivos, eles chamavam lá alguém do campo artístico e, enfim, dava comida e entretenimento para o povo, porque a partir do momento que o povo estava suficientemente satisfeito, o povo perdia a capacidade de discernir o que estava acontecendo à sua volta. Era como se o entretenimento associado ao alimento fosse uma anestesia social na vida do povo, de modo que o povo, ele via muito, mas discernia pouco. Vou repetir, o povo via muita coisa, mas discernia isso aqui do que eles estavam vendo. Ou seja, a capacidade de discernimento do povo ficava pequena, porque o povo estava com o coração cheio de entretenimento. Então o entretenimento, ele era uma arma utilizada para manipular a mente das pessoas e tirar delas a capacidade de pensar naquilo que era sério. Então muitos imperadores às vezes tomavam decisões que iam prejudicar profundamente o povo, mas o povo não estava nem aí, porque o povo estava envolvido com entretenimento. Enquanto o entretenimento estava lá acontecendo, as leis, as tomadas de decisões estavam sendo desenvolvidas, e o povo só ia saber depois, e já era tarde. Fala para o seu irmão aí, já era tarde. O duro é isso, irmãos. O duro é quando a gente acorda e já é tarde. Você não pode fazer mais nada. Na linguagem da guerra, essa situação de você se apoderar do foco da atenção, ele era usada como uma cortina de fumaça. Tipo assim, o barulho, o movimento era feito num lugar para chamar a atenção, enquanto o que realmente importava estava acontecendo num outro lugar. Ou seja, a atenção era desviada para uma direção, para que o povo olhasse naquela direção e perdesse a percepção do que realmente precisaria ser cuidado e que estava nessa direção. Então, irmãos, eu estou apenas dando um vislumbre para os irmãos entenderem que se isso foi feito por seres humanos, para dominar seres humanos, o que os irmãos acham que o diabo não faz? O diabo é mais esperto que o homem, irmãos? Sim ou não? E se tem uma coisa que o diabo sabe trabalhar muito bem, é essa questão de captar nossa atenção, sabe? De conquistar a atenção do nosso coração, para que a gente não esteja focado naquilo que é sério em relação à nossa vida espiritual. E aqui eu anotei alguns impactos da distração na vida espiritual. Primeiro impacto, perda da capacidade de concentração. O consumo excessivo de conteúdo digital fragmenta a atenção, tornando difícil manter o foco na oração, na leitura bíblica ou em momentos de adoração e de contemplação. Isso aqui que eu estou citando são pesquisas, tá? Isso aqui não é conclusão do pastor Galdilei, são pesquisas que eu fiz para passar para vocês. Então a primeira, vamos dizer assim, o primeiro impacto que acontece é a perda da capacidade de concentração no que é espiritual. Eu pergunto para você, como é que está a sua concentração naquilo que é espiritual? Você se considera uma pessoa assim que tem uma capacidade boa de se concentrar em oração, de se concentrar na palavra, de se concentrar na adoração, de se concentrar em culto? Não é quando você está aqui no domingo à noite. Eu estou perguntando durante a semana, né? Eu estou perguntando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? O seu coração, a sua capacidade de se concentrar no céu. Porque lembra que eu falei agora há pouco, pensar nas coisas que são de cima, né? Mas o diabo não quer que você pense nas coisas que são de cima, ele quer que você pense nas coisas que são de baixo. Então o que acontece? Ele te bombardeia de situações, ele te sobrecarrega de situações, para que você perca a capacidade de se concentrar no que é espiritual, naquilo que é de Deus. Então, irmãos, há uma estatística que mediu
Como o crente moderno hoje está em relação à sua vida de oração, à sua vida de leitura da palavra, sua vida de culto. Irmãos, isso caiu muito. Olha, de 15 anos para cá, houve uma queda assim, vertiginosa. Por quê? Porque os crentes estão distraídos. Tem muito crente distraído dentro da igreja. Tem muito crente que está dentro da igreja, mas não está nem ouvindo a palavra. Porque existe uma distração lá fora, talvez uma preocupação, talvez uma situação que foi plantada no seu coração, mas a mente dele está lá, a mente dele está distante. Ou seja, às vezes nós estamos na presença de Deus, mas com a mente distante, com o coração distante, e a gente é que nem toalha nova, não absorve nada. Já comprou uma toalha nova e tentou secar alguma coisa? Parece que não entra água ali. Tem muito crente assim, crente toalha nova, não absorve, parece que não entra, a palavra de Deus bate e volta, né? Não entra no coração, não entra na mente da pessoa. Então o primeiro impacto do excesso de distração, do excesso de entretenimento na vida de um crente é esse: perda de capacidade de concentração nas coisas espirituais. Se você não começar a lutar pelo controle da sua mente para Deus, a sua mente vai começar a se perder para as coisas que o inimigo está te induzindo a buscar. Porque uma coisa, irmãos, é a gente entender que nós somos salvos, mas a presença do Espírito em nós não é uma possessão arbitrária, onde ele possui a vida da gente e a gente assim não pode fazer mais nada. Não é assim. O Espírito Santo está em você, mas ele não tira a tua capacidade nem o teu livre-arbítrio de decidir as coisas que você precisa buscar. Amém, igreja? O Espírito está em você, mas se você não ajudar o Espírito Santo, buscando o que Deus quer, caminhando na direção que Deus aponta, você começa a patinar na direção errada. Segundo, o ruído que afasta a voz de Deus, o excesso de informações. Aí fala da pessoa que fica no celular, os Instagram da vida, Facebook da vida, e outras redes sociais. O excesso de informações, de entretenimento, cria um barulho mental, interior, que impede você de ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabia que isso vai silenciando no seu coração a capacidade de ouvir o Espírito de Deus? Não é que o Espírito de Deus deixou de falar, é que você deixou de ouvir. Você está sobrecarregando a sua vida de coisas inúteis. Você está sobrecarregando a sua vida de coisas sem sentido, sem valor, que não edificam, que não fortalecem nada a sua vida espiritual. E isso está gerando uma sobrecarga dentro de você, e o Espírito Santo não está conseguindo alcançar a tua mente, não está conseguindo falar o teu coração. E aí o que acontece? Muito crente depressivo, preocupado, angustiado, já acorda de manhã assim, com a vida atarantada, sem saber que rumo que vai tomar. Mas não é culpa de Deus, irmãos. Deus, ele continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve, amém? E ele continua a mesma distância de nós, irmãos, pertinho da gente, mas o nosso coração está se afastando de Deus, e nós estamos permitindo que o nosso coração se afaste de Deus. Terceiro, irmãos, terceiro impacto: passamos a ser governados por prazeres momentâneos e não pelo compromisso com o sagrado e com o espiritual. Porque, irmãos, o que acontece? Quando você começa a se encher daquilo que o mundo disponibiliza para você, você está alimentando a carne ou o espírito? A carne ou o espírito, irmão? A carne. E quando você começa a alimentar demais a carne, o que acontece? Você começa a ser governado por desejos momentâneos, ou prazeres momentâneos, e o compromisso com aquilo que é espiritual, o compromisso com aquilo que é de Deus, fica de lado. Vamos criar um exemplo aqui. Vamos supor aí Expo Grande. Último dia da Expo Grande, domingo, o crente teve 5 dias para ir lá visitar os bois, ver lá os animais, passar a mão nos animais, enfim,
fazer tudo o que ele tinha que fazer. No domingo, à noite, na hora do culto, ele resolve ir na Expo Grande, porque só sobrou esse tempo, a igreja tem todo domingo, Expo Grande é só uma vez no ano, Expo Grande. Aí ele vai para a Expo Grande. Aí, vamos imaginar como é que foi o domingo, o último domingo da Expo Grande. Desceu um temporal, quem lembra aí, irmãos? Desceu um temporal que essa igreja que ficou inundada, né? Eu sei que lá na Expo Grande, barraquinha voou, acho que até boi quase voou lá, de tão forte que foi o vento lá. O trem caiu, o show cancelou. Aí você imagina um crente que Deus queria que ele tivesse aonde? Onde? Ele tivesse aonde, irmão? Na igreja. Deus queria que ele estivesse na igreja, no lugar de culto, no lugar de adoração. Mas aí, porque ele se deixou guiar por prazeres momentâneos, ele foi para a Expo Grande. Aí chegou lá, não teve Expo Grande, não teve nada, né? Porque quem caminha contra a vontade de Deus caminha em direção a problemas. Guarde isso no seu coração. Crente que caminha contra a vontade de Deus sempre vai caminhar em direção a problemas. Vai encontrar vários problemas esperando por ele lá na frente. E aí o que acontece? Aconteceu igualzinho com Jonas, né? Uma tempestade apareceu do nada e acabou com a alegria, acabou com a festa. Então muitas vezes, irmãos, nós podemos ser esse crente que Deus vai frustrar, que Deus não vai deixar a gente viver aquilo que o nosso coração gostaria de viver, para nos mostrar que nós estamos errados. E glória a Deus, porque Deus ainda continua te mostrando que você está errado, porque isso demonstra o que? Cuidado de Deus com a sua vida. O problema é quando Deus começar a deixar você, sabe, começar a não te corrigir mais, porque nós temos uma mania errada, irmãos, de acharmos que amor é só coisas doces, só coisas agradáveis. Amar também é corrigir. Amém, irmãos? Correção também é amor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que o Senhor açoita todo aquele que recebe por filho. Mas se estáis sem correção, é porque não sois filhos, sois bastardos. Quem é o filho a quem o pai ama, que aquele pai não corrige o filho a quem ama? Então glória a Deus, porque Deus corrige, né? Quarto impacto, irmãos, normalização do pecado. Conteúdos de mídia frequentemente promovem valores contrários à espiritualidade, normalizando comportamentos negativos, influenciando pensamentos e ações contrárias aos ensinos bíblicos. Então, o que acontece, irmãos, quando a gente vai recebendo a enxurrada de informação que não tem nada a ver com a palavra de Deus, sim ou não? O que a Bíblia diz? A boca fala que o coração está cheio. O seu coração está cheio do quê? É isso que a sua boca vai falar, né? O conteúdo que a gente carrega é o conteúdo que vai fluir na nossa vida, em palavras, em atitudes, em ações. E o conteúdo que o mundo nos disponibiliza não é um conteúdo para nos aproximar de Deus, é um conteúdo para nos tirar da presença de Deus. Daqui a pouco você começa a achar normal, né, a homossexualidade e outras questões mais. Como eu já disse aqui, não tenho nada contra as pessoas que estão nesse mundo, irmãos. Deus ama o heterossexual e o homossexual igualzinho, porque os dois são imagem e semelhança de Deus. Deus ama os dois. Só que, biblicamente falando, Deus não aprova essa prática, né? E aí o que acontece? O mundo bate tanto nisso, fala que quem ama tem que aceitar. E não é assim, irmãos. O amor não é aceitar. Amar não é aceitar tudo, se o tudo está errado. Os irmãos conseguem entender isso? Amar, muitas vezes você tem coragem de estar do lado de uma pessoa e dizer: eu te amo, mas eu não concordo com esse detalhe, né? Mas a vida é sua. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz dessa forma, né? Então nós temos que ter palavra de Deus em nós para nos posicionarmos diante dessas questões. Essa semana mesmo aqui na cidade teve uma votação sobre a permissão de pessoas trans em banheiro feminino. Quem viu essa situação aí? Irmãos, aonde eu fui,
Olha só, porque as pessoas sabem que eu sou pastor, todo mundo queria conversar sobre esse assunto comigo, né? Aí nós paramos um posto de gasolina lá na Mato Grosso, e o frentista que atendeu a gente, ele é assumidamente gay. E ele entrou numa conversa com a gente lá, uma conversa boa, e ele disse para mim assim: olha, eu sou gay, mas eu sou contra, porque a partir do momento que eu tenho um órgão genital masculino, eu entendo que eu tenho que usar o banheiro masculino. Eu achei muito coerente a posição dele, né? Eu quase bati palma para ele, né? Então tivemos uma conversa boa, tranquila sobre esse assunto, sem ninguém ofender ninguém, tranquilo, irmão, mas consciência, ele teve consciência dessa situação. Aí eu fui no Boticário, e aí a moça queria conversar comigo sobre esse assunto também. E aí eu fui explicando para ela que nós estamos vivendo um contexto de mundo em que aquilo que é errado está ficando certo, e aquilo que é certo está ficando, porque está havendo uma inversão de valores, né? E os homens não podem ser mais homens, vamos dizer assim, aquele homem raiz, aquele homem que fala firme, não pode. O homem tem que ser hoje mais sensível, né? A sociedade quer um homem sensível, a sociedade quer um homem que não seja mais firme, como a gente está acostumado a ver a postura de um homem firme, né? Então a sociedade, ela quer desconstruir todo o padrão que Deus construiu através da sua palavra. E aí eu pergunto para você que está aqui hoje, como você está em relação a essas questões? Você é uma pessoa que, por tanto se falar, está se abrindo, ou você é uma pessoa que ainda está na palavra? Você é uma pessoa que está caminhando sobre a palavra de Deus, está firme na palavra, está disposto a ajudar as pessoas, porque você crê na palavra e confia que aquilo que a palavra de Deus está revelando é a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que saber que se nós não nos enchermos da palavra, o mundo vai nos encher de ideologias, né? de entendimentos errados, e cabe a nós nos enchermos da verdade, porque um dia essa palavra há de julgar a todos nós. Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar os que estavam, mas essa palavra, ela há de julgar a todos no último dia. Então o teu juiz está aqui, ó, é a palavra de Deus. Então, se você não andar segundo a palavra hoje, você pode ter uma surpresa amanhã, né? Então nós temos que guardar a palavra. Quinto impacto, irmãos: superficialidade na fé. A vida espiritual exige reflexão, recolhimento, elementos raros em uma rotina cheia de estímulos de entretenimento, levando a uma fé rasa e inconstante. Ou seja, se você vive na base de estímulos baseados em entretenimento, a sua fé vai sendo sugada. Você vai perdendo a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, é o que está aqui. Então você não ouve a palavra, então a fé não é alimentada. Então o entretenimento excessivo, a exposição constante da sua mente, dos seus olhos a essas situações, vai gerando em você uma fé rasa, e vai fazendo de você uma pessoa inconstante. Essa fé rasa e essa inconstância vai enfraquecendo você espiritualmente. Então você se torna um crente que qualquer coisa te abala. Acontece um probleminha, já te abala. Acontece uma coisa simples, já te abala. É diferente dos crentes do passado. O crente do passado, o cara era condenado à morte, ele estava lá cantando um hino de louvor a Deus, né? Ele estava lá louvando a Deus, que nem Paulo ensina na prisão, louvando, cantando, surrando, sendo surrado, sendo chicoteado, sendo mal, mas estava firme na fé. Mas pergunta se eles tinham rede social naquela época, né? Se tinha essas coisas, se eles perdiam tempo com essas coisas, irmãos. Não tinha. Isso é uma realidade do nosso tempo, e nós precisamos aprender a vencer essas situações, para que nós possamos estar firmes. Último ponto: perda do discernimento espiritual. Olha só, induzido pelo comodismo e autossuficiência espiritual, a pessoa confunde obrigações familiares e profissionais com fazer a vontade de Deus. Sabe aquela pessoa que diz assim: olha, eu só não estou na igreja, mas eu estou cuidando da minha família, eu estou trabalhando,
eu estou fazendo a vontade de Deus porque Deus aprova o trabalho, Deus aprova quem cuida da família, eu estou fazendo a vontade de Deus. Irmãos, cuidar da família e trabalhar, fala comigo assim, é obrigação. Quando você vai para o seu trabalho, porque você foi contratado para trabalhar, você não está fazendo nada mais que a sua obrigação. Cuidar da sua família é a mesma coisa, irmãos. É inconcebível que um crente não cuide bem da sua família. Ou seja, um crente cuidar bem da sua família é uma obrigação. E se ele não cuidar, é um pecado. Porque a Bíblia diz que o crente que não cuida da sua casa, primeiro da sua casa, e depois das outras coisas, ele é pior que o infiel. Então, cuidar das coisas de casa, cuidar das coisas profissionais, é obrigação. Mas fazer a vontade de Deus vai além disso, irmãos. Vai além disso. Porque, tipo assim, um incrédulo que não conhece a Deus, existe incrédulo que cuida bem da sua família? Sim ou não, irmãos? Eu conheço muito incrédulo que dá um show em muito crente sobre cuidar bem de sua família, mesmo sendo incrédulo. Então não se gabe por estar cuidando da sua família, porque não adianta você ser crente, dizer que é crente, e aí você só nega o seu tempo com Deus na igreja, sua devoção espiritual, e justifica isso porque você está cuidando da sua casa, da sua família. Irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele não nos salvou para vivermos fora da igreja. Amém? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, 34, 35. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quando se vedes que vai se aproximando aquele dia. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo? Se você entende que aquele dia está se aproximando, aí que você tem que estar realmente congregando e estimulando o seu irmão e sendo estimulado pelo seu irmão na fé, para que juntos vocês possam caminhar em fé e chegar ao destino final e chegar bem naquele dia. Agora, quando eu não faço isso, eu estou infringindo uma determinação de Deus de forma consciente. Os irmãos conseguem entender isso? Porque eu sei, mas eu não estou fazendo. Eu sei que é a vontade de Deus, mas eu, mesmo sabendo que é a vontade de Deus, eu não estou dando importância. Quando você sabe o que você tem que fazer e você não dá importância, você trata com indiferença, sabe o que você está dizendo? Tudo que você trata com indiferença, você está dizendo, isso não é importante para mim. Então, quando você trata com indiferença o congregar, quando você trata com indiferença o orar, quando você trata com indiferença o ler a Bíblia, quando você trata com indiferença todas essas coisas, você está dizendo com as suas atitudes, isso não é importante para mim. Por isso eu pergunto para você, é importante para você verdadeiramente servir a Deus e fazer a vontade de Deus? Sim ou não, igreja? Nós ensinamos através daquilo que falamos, mas nós ensinamos muito mais através daquilo que nós fazemos. As palavras, elas revelam o que é importante. As suas atitudes, as palavras revelam o que é importante. As suas atitudes revelam o que realmente é importante para você. Porque se você não pratica, ou se você não faz, você está demonstrando para alguém, os mais próximos, os mais distantes, que aquilo não é importante. E nós, que estamos aqui, sempre estamos ensinando algo para alguém. Sim ou não, irmãos? Quem é pai de filhos pequenos aí? Quem é pai já de filhos adultos? Eu digo assim, que a gente sempre está ensinando os nossos filhos. Se os nossos filhos nos veem na igreja,
e veem que estar na casa de Deus para nós é importante, no coração deles eles começam a entender que para eles também deve ser importante. Mas se nós, como pais, começamos a tratar isso de qualquer jeito, os nossos filhos também começam a tratar isso de qualquer jeito. Então você tem que entender que você não está em pé espiritualmente só por você. Você está em pé espiritualmente por causa de pessoas que estão observando você e que veem em você um referencial para a vida delas. Tem muita gente aqui que é referencial de vida para alguém, e nós precisamos ser um bom referencial. Amém, irmãos? Nós precisamos ser um bom referencial que realmente vai levar pessoas à presença de Deus, para a gente não ter uma surpresa lá na frente e descobrir que a gente foi responsável por algo negativo que foi plantado no coração de alguém, porque olhou para a gente e viu em nós um mau exemplo, ao invés de ver em nós um bom exemplo de devoção a Deus, de amor a Deus. Então o seu cuidado com a casa de Deus, o seu cuidado em congregar, também demonstra sim a sua preocupação e o seu amor pelo Senhor. E se você não cuidar disso, o mundo arranca isso de você, o mundo tira isso do seu coração, o mundo rouba de você essa capacidade. E partindo para o final, irmãos, nós vimos aqui 6 impactos negativos: perda da capacidade de concentração, o ruído que afasta a voz de Deus, governança dos prazeres momentâneos e não do compromisso consagrado, normalização do pecado, superficialidade da fé, perda do discernimento espiritual. E aí eu falo de 2 pressões que todas essas situações impõem sobre nós. A primeira pressão é para nós nos isolarmos, ao invés de buscarmos comunhão e unidade com a igreja. Ou seja, o mundo começa a nos dar motivos para a gente ficar isolado, ao invés de termos comunhão. E eu quero dizer para você, querido, a igreja, eu já disse isso várias vezes, o Rodrigo abriu muito bem o culto hoje falando sobre isso, que a igreja ela tem uma identidade comunitária, porque a igreja é a somatória de todos nós, porque não existe um corpo feito de um só membro. Amém, irmãos? O corpo ele tem vários membros diferentes, ou seja, todos nós aqui temos diferentes dons, capacidades, características, e é isso que faz de nós um corpo quando nós estamos juntos, porque nas nossas diferenças nós nos completamos. Vou repetir, nas nossas diferenças nós nos completamos, porque aquilo que o Rodrigo sabe fazer bem, ele vai fazer naquilo que eu não sei fazer bem, e aquilo que eu sei fazer bem, que o Rodrigo não sabe fazer, eu vou fazer, e nós vamos nos completar na nossa unidade. E assim acontece com todos que estão aqui. O ministério de louvor, por exemplo, tem aqui o tecladista, o baixista, o que toca o violão, o que toca a bateria. Agora imagina se tivesse um camarada aqui, que nem que eles ficam na rua, né? Que o cara toca a bateria, toca a guitarra, tudo ao mesmo tempo. Ele não ia aguentar 2 domingos, né? Porque ele ia cansar, iria cansar. Porque estaria fazendo várias coisas que poderia ser dividido entre várias outras pessoas fazendo junto. E nós temos que fazer isso, irmãos. A nossa unidade é para a gente tirar o peso das costas um do outro. É para nós aliviarmos o fardo um do outro. É para sermos apoio na vida um do outro. Então, quando você não está congregando, você está aumentando o peso do fardo de alguém. Quando você está aqui, você está aliviando o peso do fardo de alguém. A sua presença faz a diferença neste lugar. Amém? Fala para o seu irmão aí, a sua presença faz a diferença neste lugar. Uma das coisas que o diabo usa para roubar a atenção do povo de Deus no plano de Deus é o aumento, o excesso de trabalho. Se você abre, por exemplo, lá sobre em Êxodo 5:9, Êxodo 5:9, mas o Davi coloca aí. Olha só, agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas.
Em outra versão está assim: e não ouçam palavras mentirosas. O que está acontecendo aqui, irmãos? O faraó, quando Moisés foi lá pedir para liberar o povo, o faraó, ao invés de liberar o povo, falou: é o seguinte, nós vamos aumentar o trabalho deles. Antes eles têm que fazer tijolos e a gente dava a palha. Agora eles vão ter que pegar a palha e fazer a mesma quantidade de tijolos, ou seja, vamos aumentar a tarefa, vamos aumentar o trabalho, e eles vão ter que entregar a mesma quantidade de tijolos. E a intenção do faraó era tirar deles o tempo e a capacidade de ouvir o que Moisés tinha a dizer, porque para faraó as palavras de Moisés eram palavras mentirosas, mas eram as palavras de Deus. Só que o inimigo não queria que o povo de Deus ouvisse as palavras de Deus. Eu quero dizer para você que existe alguém trabalhando para que você não ouça a palavra. Existe alguém te sobrecarregando para que você não ouça a palavra. Porque se você ouvir a palavra, se você começar a deixar a palavra de Deus voltar a entrar no seu coração, você vai começar a caminhar no plano de Deus. Você vai começar a caminhar no plano de Deus, e as bênçãos de Deus virão, e o plano de Deus se concretizará na sua vida. Mas o diabo está trabalhando para que você fique sobrecarregado, com excesso de trabalho, como aconteceu aqui. E eu quero dizer para você, querido, o que está escrito lá no Salmo 127, 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Eu quero dizer para você que enquanto você descansa, Deus trabalha para te abençoar. Enquanto você põe a sua cabeça no travesseiro, fecha os olhos e descansa, Deus está trabalhando para abençoar a tua vida. E se Deus trabalha por você, você precisa trabalhar por Deus. Você precisa trabalhar para ter comunhão com Deus. Você precisa trabalhar para ter intimidade com Deus, porque existe um Deus que trabalha para te abençoar todos os dias. Salmo 127 está dizendo para mim e para você o seguinte: descansa, servo, descansa, serva. Não fique preocupado com amanhã, com o trabalho, com as tensões. Apenas dê tempo para mim. Me busque, me entenda como seu refúgio, como a sua fortaleza, e eu te darei descanso à noite, e enquanto você dorme, eu vou te dar as bênçãos de manhã. Eu te abençoarei enquanto você descansa. Irmãos, quando Pedro estava preso, lá em Atos 12, diz a palavra de Deus que haviam 16 soldados algemados ao Pedro, para ele não fugir. Tomaram todas as providências para que a fuga de Pedro fosse impossível. Só que Pedro dormia no meio dos soldados, descansando. E diz a palavra de Deus que Deus enviou um anjo, e o anjo desceu lá, fez as cadeias caírem. Os soldados, de certo, ficaram todos adormecidos, entorpecidos, e ele pegou Pedro e tirou e abriu todas as portas que estavam fechadas, e Pedro foi liberto, porque enquanto ele dormia, Deus estava trabalhando para abençoar. Eu quero dizer para você nessa noite, aquele que está com o coração inquieto, tire essa inquietação do seu coração, volte a confiar em Deus, volte a descansar no Senhor. Não fique preocupado, não permita que as distrações relacionadas a preocupações sejam mais fortes que a sua fé no cuidado do Deus que trabalha para te abençoar. Isaías 64, 4: desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu ou se percebeu um Deus igual a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu quero dizer para você, querido, esse Deus é o Deus que você serve. É o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então nessa noite, não ceda à pressão de não se dedicar a Deus, de não se dedicar à obra de Deus, de não se dedicar à igreja, de não se dedicar à comunhão. Queridos, não adianta nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos do nosso trabalho secular, e não temos preocupação com o fortalecimento da igreja local onde a gente congrega. Não nos preocuparmos em servirmos a Deus através de um ministério que Deus nos confiou na igreja onde a gente congrega. Não temos preocupação em sermos mantenedores, sustentadores financeiros da igreja onde a gente congrega. Irmãos, não nos preocuparmos em fazermos parte e sermos corpo de Cristo na igreja local onde a gente
congrega. Porque assim como existe a família biológica, existe a família da fé. Amém, irmãos? Mateus 12, 48 diz assim, que Jesus chegou, que Jesus estava pregando, chegou Maria e os irmãos de Jesus. Versículo 46 em diante. Aí disseram, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui. O que Jesus disse, irmãos? Quem são os meus irmãos e quem é minha mãe? São todos estes que fazem a vontade do meu Pai. E ele não foi lá atender as necessidades de Maria e nem dos seus irmãos. Mas pastor, Jesus foi mal educado com a sua mãe? Jesus foi mal educado com os seus irmãos? Não, irmãos. Ele queria nos ensinar o seguinte, que existem momentos em que a gente tem que deixar os interesses da família biológica para cuidar dos interesses da família da fé. E isso tem que caminhar em equilíbrio na nossa vida. Aquele irmão que vive demais na igreja e não cuida da sua casa, a pregação para ele é diferente. Ô irmão, vai cuidar mais da sua casa, vai cuidar mais da sua família, né? Você está muito na igreja. Agora aquele que está só em casa e não vem para a igreja, a pregação é o contrário. Ô irmão, deixa um pouco os interesses da família biológica e cuida dos interesses da família da fé. Porque tem que ter equilíbrio. Porque sem equilíbrio a nossa vida não caminha, irmãos. Aonde a gente está falhando, é ali que o inimigo vai trabalhar. Aonde a gente está deixando de cuidar, é ali que o inimigo vai trabalhar. Então você tem que cuidar de todas as situações. Amém? Quando recebe essa palavra aí? Fique em pé aí nesse momento, vamos orar. Não esqueça que a batalha começa na sua mente. Coloque a sua mente em Deus. Coloque o seu coração na presença de Deus. Não permita que o inimigo te sobrecarregue de entretenimento. Irmãos, não é proibido assistir filme, tá? Não é proibido assistir série, nem futebol. Não estou falando nada disso aqui. Você pode assistir tudo isso. O que você não pode é viver em torno disso, né? O que você não pode é quando você tem que cultuar a Deus, você deixa de cultuar a Deus para se dedicar a essas coisas. Então tudo tem seu tempo. Tem um tempo de assistir o seu time, tem um tempo de assistir o seu